Quando a gente fala em relação emocional, relação de casais, relacionamento familiar, existem duas linhas de pensamentos que são fundamentais para a gente compreender e que a filosofia nos ajuda muito no que diz respeito a esses relacionamentos. Uma delas é uma linha de pensamento que é prejudicial às relações. Nós poderíamos dizer assim, quando as relações entre o marido e a esposa, entre o noivo e a noiva, o namorado e a namorada, eles são sustentadas a partir de um sentimento ou uma disputa de poder. É quando alguém pensa, ou alguém age, ou trabalha visando o poder ou o controle da relação. Esse tipo de relacionamento ele é extremamente prejudicial, porque as disputas, porque os embates que acontecem, giram todos em torno sempre da questão do poder. Quem é que pode mais? Quem é que manda mais? Quem é que consegue se afirmar como certo? Quem é que consegue provar que o outro está errado? Esse tipo de relação ele é extremamente prejudicial. Quase que nós poderíamos assim usar o exemplo desse tipo de relação tomando a ideia daquilo que Maquiavel, que é um filósofo italiano, ele vai propor. Ele vai propor para o príncipe da Itália, da família Médici, mais precisamente a Lorenzo, nós podemos subtrair daí uma ideia bacana a respeito das relações, de que o senhor, de que o imperador, de que o príncipe, ele deveria fazer qualquer tipo de ações ou ter qualquer tipo de atitudes que visasse a manutenção do poder. Que visasse, ainda que por conta de percas, ainda que por razões externas a eles, pudesse de alguma forma, ou viesse de alguma forma ameaçar o seu poder, aquelas atitudes externas a ele, deveria ser de alguma forma coibido, deveria ser de alguma forma supresso. Então, a filosofia de Maquiavel, numa relação entre soberano e súditos, deveria ser pautado numa relação de poder, na busca pela manutenção do poder. Então, o que Maquiavel vai falar? Olha, você vai ter que fazer tudo o que você puder para se manter no poder. Afinal de contas, não importa quais sejam os meios que você vai ter que as atitudes que você vai ter que tomar, os meios que você vai ter que se utilizar para se manter no poder. O que importa é justamente continuar no poder. E nessa disputa de relações, nós poderíamos subtrair retirar dessa filosofia de Maquiavel essa ideia, porque é isso que a gente vê hoje nas relações, seja ela relações de casais, seja ela relações de namoro, relacionamentos entre pais e filhos, nada mais é do que uma disputa legítima pelo poder, ou seja, é aquele ente que quer legitimar o seu poder oprimindo o outro. É aquele ser que quer legitimar o seu poder suprimindo a liberdade do outro. Ou seja, o que importa na relação não é o outro enquanto indivíduo, o que importa na relação não é o outro enquanto ser ou enquanto um igual, um semelhante, o que importa é de que ele entenda que quem manda sou eu. Tudo é uma questão de poder. É claro que Maquiavel ele toma esse exemplo dentro de um outro contexto para a filosofia e para a política da Itália. Mas a gente pode aprender com Maquiavel de que esse tipo de poder nas relações sociais, as relações que estabelecem familiares, as relações conjugais, não podem ser tomadas à moda de Maquiavel. Agora, existe também, por um outro lado, um outro tipo de relação que pode ser saudável. Um outro tipo de relação que eu tenho a certeza que é a melhor forma de enxergar essas relações sociais, essas relações familiares, essa convivência conjugal ou convivência familiar. Um outro pensador que nos vai propor uma outra forma de enxergar as relações é um camarada chamado Immanuel Kant. Ele vai falar o seguinte, que o que importa numa relação já não é uma questão de disputa pelas vontades e desejos. Porque, venhamos e convenhamos, nas relações de namoro, de casais, essas disputas por poderes nada mais são do que uma disputa por desejos, uma disputa por
encontrar a felicidade a qualquer custo. Só que a felicidade sempre é uma felicidade pessoal, nunca é coletiva. Só que nessa busca de felicidade pessoal, nós acabamos muitas vezes acabando com a relação, destruindo sentimentos, ferindo pessoas, magoando pessoas, porque o que importa é a minha felicidade. Enquanto o outro ele não satisfaz a minha felicidade, enquanto o outro ele não é de repente um ente fundamental para promover a minha felicidade, eu vou fazer de tudo para descartá-lo. Mas numa relação não pode ser assim. O que nós podemos aprender com Immanuel Kant? Ele vai falar que buscar a felicidade simplesmente pela felicidade, nesse sentimento pragmatista, esse sentimento utilitarista, não vai conseguir. A pessoa que busca essa ação, essa pessoa que busca a felicidade dessa forma, nunca ela vai encontrar a plena satisfação. Por quê? Porque a felicidade ela não pode ser encontrada a qualquer custo. A felicidade não pode ser buscada a qualquer custo. Até porque, por muitas vezes, a felicidade vai nos trazer sofrimento. O que Immanuel Kant vai propor então para nós? Vai propor que o que difere de um sentimento para o outro, de uma ação para outra, de uma atitude para outra, não tem nada a ver com relação à busca da felicidade. E tem a ver sim com a questão da boa vontade. Ou seja, o que importa para Kant é qual é a sua vontade. E não apenas a vontade como satisfação da felicidade e do prazer, mas uma boa vontade que possa, de uma certa forma, melhorar a convivência. Então, ele vai falar que as suas atitudes devem ser pautadas por uma boa vontade. Por exemplo, do que adianta você ter um capital estético elevado, uma beleza elevada, se as suas ações são ações que se utilizam da sua beleza para promover ou gerar na consequência do outro alguma desgraça. Porque uma mulher bela, uma mulher linda, ela pode usar da sua beleza justamente para magoar, para ferir, para roubar, para matar, pode gerar consequências danosas, destrutivas por conta da utilização da sua beleza. Então, uma beleza sem uma boa vontade é uma beleza ruim. Então, coragem sem uma boa vontade pode gerar consequências destrutivas. Dinheiro sem uma boa vontade pode fazer a pessoa um ser arrogante, um ser prepotente, intragável. Então, o que Kant vai falar? Nas relações, e é esse que importa para nós, o que nós temos que ter não é o foco em si da busca pela felicidade. O que ele vai propor é de que nós temos que, para melhorar a nossa convivência, pautar as nossas ações numa boa vontade. E é assim que nós vamos conseguir estabelecer uma relação um pouco mais feliz, uma relação melhor, uma relação um pouco mais amiga. E para isso ele vai tomar, de uma certa forma, dois caminhos. Ele vai falar que é o categórico hipotético, certo? Ele vai falar o seguinte, das suas premissas. Qual que é o categórico hipotético? É justamente aquele que vai, numa ação simples, numa ação pessoal, ele vai falar justamente que... O que Kant vai falar para nós? É o imperativo hipotético, que é justamente naquela ação que vai determinar a sua conduta, a sua boa conduta numa hipótese, numa situação surpresa, numa situação em que você justamente foi uma situação de inovação, uma situação no qual você age dependendo de determinadas circunstâncias. Esse é o imperativo hipotético. Mas Kant também vai nos propor um outro imperativo, e este é o fundamental para a relação, que é o imperativo categórico. Ou seja, nós poderíamos traduzir de uma maneira simples: tenha uma boa conduta, ou uma conduta pautada numa boa vontade, justamente para que, a partir da sua conduta, ela possa se universalizar. Ou seja, aquilo que você faz possa ser universalizado da melhor forma possível por todos. Se nós estamos falando numa relação, ou seja, haja de tal forma que o outro possa agir com você
da mesma forma. Que a sua atitude possa ser universalizada pelo outro. Então, se você está encontrando uma dificuldade na sua relação, se você está encontrando uma dificuldade no seu namoro, no casamento, qual que é a saída? É brigar? É se separar? É divorciar? Não! O que a gente vai falar é que você tem que mudar a sua maneira de agir. Você tem que agir a partir de uma boa vontade. Agindo de uma boa vontade, há de ser que a sua ação vai gerar no outro uma prerrogativa para responder também à semelhança da forma com que você agiu. Ou seja, nós poderíamos, nessa ideia de Immanuel Kant, nós poderíamos falar que justamente é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. É agir com o outro como você gostaria que ele agisse com você. É responder ao outro como ele gostaria que ele respondesse a você. E é claro que aí fica uma grande lição para todos nós. Qual é a forma que você está tratando? E pode ser que justamente pela falta de amor, pela falta de relação, pela falta de carinho, é que você está sendo tratado assim. Então uma filosofia pode contribuir muito a nós no que diz respeito à relação. Por quê? Porque ela nos deixa uma dica fundamental a partir do pensamento de Kant. Faça para o outro aquilo que você quer que ele faça a você. Universalize a sua ação, universalize as suas atitudes. Comece a tratar o outro com carinho, comece a tratar o outro com respeito e você verá que justamente essa produção positiva, pautada numa boa vontade, retornará para você também uma ação positiva. Nós podemos tratar diversas questões de relacionamentos a partir da filosofia e aqui fica uma lição para todos nós. Não podemos tratar a nossa relação conjugal à moda de Maquiavel. Porque a moda de Maquiavel é justamente a disputa pelo poder. Faça o que for preciso para se manter no poder, nem que para se manter no poder você tenha que oprimir o outro. Mas nós temos que tratar a nossa relação à moda de Immanuel Kant. É justamente fazer para o outro aquilo que você quer que faça para você. E aqui fica uma grande lição para todos nós.